Olá pessoal, bem-vindos para mais um episódio do nosso programa Principiante Espírita, onde nós estudamos a obra O que é o Espiritismo. Nossa fonte de pesquisa é esta obra, Iniciação Espírita, e aqui contém 3 opúsculos de autoria de Allan Kardec. Um deles, como dito, é esta obra, O que é o Espiritismo. No seu primeiro capítulo, há uma pequena conferência espírita. Allan Kardec responde perguntas a 3 personagens. Estamos nos diálogos finais, na conversa que ele vai travar, vai manter com o padre. Fizemos uma primeira introdução, é um conjunto de 20 perguntas. A primeira delas serviu para a gente se debruçar e dar algumas respostas importantes no movimento espírita. Então, vamos fazer vários episódios para trazermos para vocês todo o conteúdo dessa reflexão. Essa primeira pergunta de hoje, que o padre faz a Allan Kardec, vai nos permitir uma reflexão para os dias atuais. Então, convido você para compartilhar comigo esse conhecimento. Pergunta o padre para Allan Kardec: se a Igreja, ao ver surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que em consciência crê dever condenar, contesta-lhe então o direito de discuti-los e de combatê-los, de acautelar seus fiéis contra o que considera como erros? O padre está questionando a Allan Kardec se a doutrina espírita apresenta dogmas e não permite discussões, inclusive o direito de outros apresentar ideias contrárias, argumentos, princípios que vão contrapor a doutrina. Allan Kardec então vai responder nesse nível e nós vamos buscar alguma coisa, aprender com isso. Responde então Allan Kardec: de forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. O Espiritismo é o primeiro a permitir que outrem faça qualquer tipo de objeção e de contestação, porque nós mesmos, na doutrina espírita, vamos usar o Espiritismo também para contrapor ideias que julgamos, que consideramos erradas. Então, o Espiritismo, ele permite o livre pensamento. Continua Allan Kardec: se a Igreja se fechasse nos limites da discussão, nada melhor. Então, o que ele quer dizer? Vamos debater sem disputar? Mas leia a maior parte dos escritos emanados dos seus membros, publicados em nome da religião, dos sermões que foram pregados. Verá neles a injúria e a calúnia transbordar por todos os lados, os princípios da doutrina por toda a parte, indigna e maldosamente mascarados. Então aqui Kardec vai dizer o seguinte: quer conversar, quer debater o tema, vamos ficar adstrito ao tema e à discussão, seja ela de natureza científica, doutrinária, sem promover nenhum distúrbio naquele átrio de discussão, ou seja, conversar harmoniosamente. Então Kardec vai, nesse momento, apresentar que não era essa a ação daqueles sacerdotes e outros componentes quando falava de espiritismo. Eles atacavam muito mais outras situações do que propriamente traziam argumentos para contrapor a ciência filosófica do espiritismo. Então ele vai colocar assim: não se ouviu do alto do púlpito seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública,
O púlpito é aquele lugar onde a pessoa subia, se dirigia para falar com quem ali era o seu público, a sua assembleia. Alguém que levanta da multidão, vai para a frente e vai expor algum tema. Mais ou menos isso. O púlpito é um lugar já reservado para que você suba ali e dali fale com os demais. E ele então diz que inflamadamente muitos foram ao púlpito para chamar um admirador da doutrina espírita, na verdade era inimigo da sociedade, estava perturbando a ordem pública. Aqui um parêntese, a gente combinou anteriormente de trazer esses argumentos para os dias contemporâneos, para os dias atuais. Você não vê entre nós hoje essa mesma situação? Alguém se debruça, faz uma pesquisa, traz argumentos e, ao contrário da gente ficar no campo do debate de ideias, a gente passa a atacar essas pessoas. Falamos que elas querem causar desunião, portanto a mesma ideia está desestabilizando a ordem pública, porque a ordem é aquela que não pode ser perturbada por ideias que vêm como questionadoras. É isso que o Kardec está dizendo. Será que não encontramos hoje, nos dias atuais, essa mesma situação? Mas tem mais. Ele prossegue também perguntando: aqueles que ela levou à fé são anatematizados e rejeitados pela Igreja, pela razão de que vale mais ainda ser incrédulo do que crer em Deus e na alma pelo Espiritismo. Aqui ele só disse o seguinte: em vez de focar na ideia, o que o Espiritismo está buscando fazer? Com que as pessoas creiam em Deus, voltem para crer em Deus. Só que ele vai crer em Deus e vai crer na alma, no futuro da alma, reencarnação e etc., pela doutrina espírita. Então ele abandona aquelas outras crenças, ou até a própria incredulidade, para retomar o caminho de crença na alma, crença na vida futura, crença em Deus. Mas muitos querem ou preferem que o outro fique na ignorância do que de fato admitir propriamente falando a existência da alma como de Deus. Quer-se que a pessoa fique na ignorância, na incredulidade, ou me siga a qualquer custo. A gente também não vê isso nos dias atuais. As pessoas querem que sigam a eles. Esquece essa história de estudar Kardec, esquece essa história de que casa espírita é assim, os espíritas devem se conduzir de tal maneira, o que está na doutrina espírita nós podemos modificar, mas se alguém diz o contrário, está brigando. Hoje em dia nós podemos perceber que algumas coisas são semelhantes. Mudou a forma talvez, mas o fundo não mudou. Continua Kardec: não se lamentou para eles a falta das fogueiras da Inquisição? Na época, pediram fogueira e Inquisição para aqueles que estavam se tornando espíritas. Vocês acreditam nisso? Em certas localidades, não foram indicados a censura de seus concidadãos até serem perseguidos e injuriados nas ruas? Ouvi isso, gente. Ouvi isso. Talvez a gente não faça isso nas ruas, mas a gente está vendo isso nas redes sociais. Esse tipo de perseguição. Outros até perseguem mesmo, de fato. E aí nós vamos pensar na ideia primária. Cada um tem o direito de livre pensar. Se você quer se manter na incredulidade, você tem esse direito. Se você quer seguir uma religião, você tem direito. Se você quiser ser espírita, de acordo com o que a doutrina espírita te oferece, também é um direito. Mas na atualidade, o que nós temos visto? Um fundamentalismo exacerbado. Não se ordenou a todos os fiéis fazê-los fugir como empestados? O espírita naquela época era tido como alguém tendo em si o vírus de qualquer peste dessa ou daquela natureza. Não se dissuadiram os empregados de entrar para o seu serviço?
até nos empregos os espíritas foram perseguidos. Não se solicitou às mulheres separarem-se de seus maridos e aos maridos de suas esposas por causa do espiritismo. Isso tudo foi colocado em vários sermões ali nos púlpitos, porque essas pessoas que estavam entrando para o espiritismo precisavam ser anatematizadas, excomungadas. Mas hoje a gente não percebe a mesma coisa com relação não talvez às famílias, mas a grupos. Se você não pertence a tal grupo, você então vai ser perseguido e anatematizado. E aí não se coloca em voga a discussão por ideias tão somente. Eles começam a atacar a moral das pessoas. E aqui a gente vê isso, né? Até disseminar a solubilidade, né, do casamento. Se ele é tido pela igreja como indissolúvel em um dado momento a partir do dogma, aí é permitido agora dissolver por conta daquela ideia de se seguir uma doutrina espírita. Mas hoje em dia, se nós buscamos conhecimento na própria doutrina espírita, que vai de encontro e tensiona com ideias que não pertencem ao espiritismo, porque pesquisando nós vamos saber disso, vamos ter esse conhecimento, nós também somos colocados numa situação análoga. Continua Kardec: não se fizeram despachar empregados, retirar operários o seu pão de cada dia e a necessitados o pão da caridade, por serem espíritas? Até cegos não foram expulsos de certos hospitais porque tinham recusado abjurar sua crença? Diga-me, padre, será isso uma disputa leal? Os espíritas pagaram a injúria com a injúria, o mal com o mal? Não. A tudo eles opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes fez a justiça de achar que não foram eles os agressores. Desta mesma maneira, e para nós encerrarmos esse encontro, eu gostaria de propor a seguinte reflexão. Hoje, em meio espírita, em berço espírita, nós não estamos procedendo da mesma maneira? A gente persegue na rede social, a gente persegue nos comentários dos vídeos, a gente persegue por todos os lados, ou a gente fica mandando recadinhos, querendo que algumas vozes sejam tidas como vozes da verdade, quando na prática, a única coisa que nós deveríamos era nos debruçarmos sobre as obras da codificação e ali apreender o que nós pudermos amealhar desse manancial inesgotável, dessa fonte inesgotável de conhecimento, principalmente de natureza científico-filosófica. Porque o que nós vemos? Muitos chamarem a ciência espírita de pseudociência por não entender o significado de ciência filosófica no século XIX, como assim a concebeu o codificador, uma pessoa que está aí 200 anos depois, querendo discutir algo que leu 2 linhas. Terceiros. Outros que não respeitam a pesquisa alheia, que querem fazer uma pesquisa para combater, enquanto que o correto seria buscarmos em todas as pesquisas um diálogo profícuo, que foi assim que Kardec promoveu todos os seus estudos para chegar a bom termo, para nos deixar todo esse legado que hoje vem à tona e que aqui, nesse espaço, a gente quer dar voz e vez. E é por isso que nós, então, terminamos deixando essa reflexão acerca dessa primeira pergunta que o padre fez, que é o direito ao livre pensamento. E nesse sentido, o Espiritismo, ele permite, ele promove e ele respeita o livre pensar. Ele também levanta a sua mão e diz que tem voz e vez para dialogar. E que isso, desde que seja fundamentado com estudo sério,
com fundamento e base. É possível debater sem disputar, como inclusive é a flama da Revista Espírita. Então fiquemos todos com as nossas opiniões pessoais, mas não nos esqueçamos, uma opinião pessoal só tem o valor de ser uma opinião pessoal e nada mais que isso. Vamos debater, não vamos disputar. Todos têm a possibilidade de aproveitar a sua encarnação como aprendizado, essa grande escola que é o planeta Terra. Eu encontro vocês num próximo vídeo.